Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos de volta ao nosso De Olho na Jurisprudência, o quadro aqui do CSA, junto ao Instituto Conecta Jus, que a gente busca trazer alguns julgados para vocês, para que vocês fiquem de maneira mais atualizada possível no âmbito da jurisprudência. E óbvio, a gente não vai simplesmente copiar e colar, a gente vai te explicar por que o judiciário chegou naquela decisão. Beleza? Meu nome é Thiago Simões, sou procurador de Estado, sou professor de processo civil e aqui, lembre-se, estamos com o time do CSA, tanto eu, tanto a Fer, sempre buscando a sua aprovação. Beleza? Aqui fica os links para vocês, tá? Então aqui tem meu Instagram, tem o Instagram da Fer, tem o Instagram do Conecta Jus, para que vocês possam seguir a gente nas redes sociais e também se atualizar diariamente. Tranquilo? E lembre-se, se você gosta do nosso conteúdo aqui, siga o canal, siga também, ative o sininho e curta nossos vídeos. Fale comentários, pergunte pra gente o que você teve de dúvida, não teve, e a gente responde também nos comentários. É bastante importante pra gente, para que a gente possa trazer cada dia um conteúdo mais direcionado ao que vocês realmente precisam. Beleza? Então, vamos para o nosso primeiro caso do dia. Tá? Caso 1. É inconstitucional por violar a competência privativa da União, tá? Por violar a competência privativa da União, tá? Para legislar sobre direito processual, norma municipal que é isenta de pagamento honorários de sucumbência de contribuintes que aderirem a Programa Especial de Regularização Tributária, PERT. No caso, isso aqui é refis, tá? E desistir de ações judiciais que tratem de débitos que são objeto do referido programa, tá? Primeira coisa, esse caso ele pode cair tanto em direito constitucional como em direito processual civil. Beleza? Porque ele é um caso transversal. Inclusive, foi um julgamento do STF, tá? Julgamento do STF no informativo 1175 na DPF 1066 de Minas Gerais. Primeiro, quero contar uma historinha pra vocês. Inclusive, fico muito feliz porque o primeiro caso que deu origem a essa sequência de julgados foi aqui do Paraná, tá? Então, assim, se você vai fazer concurso de procuradorias, procuradoria do Estado, município, você tem que absolutamente decorar e saber muito desse julgado, a lógica por trás dele. Primeiro, o que acontece? Acontecia muito de tanto os estados como os municípios vir e fazer refis. Refis é quando existe um saldo devedor muito grande de alguns devedores e o município ou o estado faz um programa para que as pessoas adiram, tá? Adiram esse programa e essas pessoas renunciam a juros, o estado, o município renuncia a juros, às vezes um pouco de principal, às vezes podem pagar com precatórios e vinham esses estados e municípios e cortavam também os honorários, davam um desconto em honorários sucumbenciais, tá? Só que desde a edição do CPC de 2015, tá? Não há mais a possibilidade das fazendas públicas gerirem esses valores. Por quê? Porque o crédito de honorários advocatícios pertence aos procuradores, tanto aos procuradores estaduais quanto aos procuradores municipais. Isso veio regido lá no artigo 85 do Código de Processo Civil. Tá? Então, passou-se a entender que é uma norma de direito processual regulamentar honorários advocatícios, tá? Seja para reduzir, seja para diminuir, seja para excluir, tá? Então primeiramente veio o Estado do Paraná, ingressou com essa ação e falou, olha, nesse determinado refis, vocês estabeleceram o percentual de honorários advocatícios para 1%, tá? E a gente chegou e falou, pô, STF, doido, isso aqui é matéria de processo civil, como é que o Estado do Paraná regeu essa matéria por meio de lei estadual? Aí veio o STF lá no caso e falou, não, verdade, vocês têm razão, isso é matéria de direito processual, logo não poderia ser objeto, tá, de lei estadual, tranquilo? E veio uma sequência de julgados. O julgado mais recente que a gente tem é esse, no âmbito do município, tá? Então, é inconstitucional por violar competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil, norma municipal, tá? Que isenta de pagamentos honorários de sucumbência os contribuintes que aderirem ao refis e desistirem de ações judiciais que tratem de débito objeto do referido programa, tá? Beleza? Então, caso envolvia supressão de honorários advocatícios de procuradores de municípios em refis, honorários à norma de direito processual, sendo de competência privativa da União, e mesmo entendimento vale para supressão e diminuição de honorários de procuradores estaduais. Tranquilo? Ah, professor, mas e no âmbito da AGU e da PFN? Então, quando se trata do âmbito da AGU e da PFN, por exemplo, em âmbito federal, aí sim, aí seria possível a União Federal dispor sobre os honorários advocatícios
em refis, tá? Por quê? Porque a União, ela prolata leis federais, e como a competência da União para legislar tanto sobre processo civil quanto as outras matérias de competência privativa, no caso aqui honorários, tá? Então, nesse caso, a União pode sim excluir os honorários advocatícios dos advogados públicos federais. Isso não teria problema, tranquilo? Essa norma que a gente está falando aqui só vale para o âmbito dos estados e dos municípios, tá? Vamos para o nosso segundo caso do dia. Caso 2. Configura indenização por danos morais, tá? Esse aqui é um caso sobre direito do consumidor, né? Então, configura indenização por danos morais, a abordagem excessiva de agente de segurança privada de supermercado a menor de idade, tá? Por suspeita de ato infracional análogo ao furto, causando assim situação vexaminosa em frente aos outros clientes do estabelecimento comercial. Então, o que aconteceu? Um adolescente, tá? Um adolescente estava num supermercado e houve a suspeita que ele estava cometendo um furto. Mas no caso, por ser adolescente, seria um ato infracional de furto. Beleza? Nenhum problema até aí, tá? E esse segurança desse supermercado abordou o menor, colocou o menor numa região onde todos ainda conseguiam ver e tentou verificar, saiu fazendo uma busca no menor para ver se achava o objeto que ele entendia que teria sido furtado. Ao final, se verificou que o menor não tinha furtado nada, tá? E assim, logo em seguida, o acórdão narra pra gente que o menor saiu chorando, foi embora chorando, tá? Então, uma situação extremamente vexaminosa, beleza? Tranquilo? Então, esse caso em específico é sim origem de dano moral, beleza? Mas o que eu quero desse caso que vocês decorem? Porque este não é entendimento do STJ para tudo, tá? Nesses casos de direito do consumidor, o STJ, ele fala que o simples disparo de alarme sonoro, seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar dano moral indenizável, tá? Devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos estabelecimento comercial, tá? Então, duas situações que a gente tem que diferenciar. Primeiro, quando se trata de um menor, há abuso da atuação da segurança privada do local, colocando o menor numa situação vexaminosa, beleza? Tá? Então, colocando o menor numa situação vexatória, preenchidos os requisitos, beleza, esse julgado do STJ vai falar pra gente, olha, possível condenar o supermercado em dano moral, beleza? Porém, essa não é a regra, principalmente para os adultos, tá? E até menores assistidos, tá? Menores assistidos com pai, a mãe e tal, não sei o quê. O simples fato de soar um alarme, por exemplo, não tirar a etiqueta do negócio, tá? E você tá saindo e vem ao segurança de forma gentil e fala, olha, posso dar uma olhada? E a pessoa fala, tá ok, isso não é causa de dano moral, tá? Para ser causa de dano moral, você tem que provar, demonstrar, tá? No feito que houve uma situação vexaminosa. Por exemplo, te levou para uma salinha e falou que você tem que ficar pelado para mostrar que você não roubou nada. Entendeu? Então esse é um caso específico que teria dano moral, mas teria que ser comprovado. Para ser presumido, como foi esse caso, tem que se tratar de menor, tá? Tem que ser na frente de todo mundo, tá? E tem que ter tido uma revista pessoal pela segurança. Tranquilo? São os requisitos que foram preenchidos nesse julgado. Beleza? Então, uma regra para menor, uma regra específica. Uma regra para maior e casos gerais de direito do consumidor, outra regra específica. Deve comprovar, menor não precisa comprovar. Tranquilo? Beleza? E nesse julgado ainda, o STJ fez, assim, vou falar para vocês, utilidade prática não tem, mas isso pode vir a cair na prova de vocês, tá? Esse foi um julgado da segunda sessão do STJ, da terceira turma, tá? Então, é uma turma de direito privado. E ela fez a diferença entre dois institutos. Sinceramente, a doutrina não faz diferença entre esses dois institutos. Mas como o julgado fez, pode vir a cair na sua prova, tá? E ele falou assim, no meio do julgado. Lembre-se que a revista pessoal, lícita aos agentes de segurança privada, difere da busca pessoal, tá? Então, revista pessoal, segurança privada, tá? Difere da busca pessoal, procedimento previsto no 240 do CPP, tá? A busca pessoal apenas pode ser realizada por autoridades judiciais, policiais ou seus agentes, beleza? E no caso da busca pessoal, que é um instituto de direito penal e processo penal, tá? Há necessidade de preenchimento de 3 requisitos, que é fundada suspeita ou flagrante ou conhecimento.
o consentimento da parte, tá? Nesses 3 casos é preciso busca pessoal com base no CPP, tá? Mas isso não se confunde com revista pessoal, tá? Revista pessoal pode ser feito por segurança privada. Busca pessoal não pode ser feito por segurança privada. Tranquilo? Beleza? Então, agora a gente vai para o nosso 4º caso da noite, tá? Caso 3. Né? Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente, aqui é a palavra-chave, é tão somente, tá? A exclusão do recipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa. Portanto, não há que se falar em proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Tá? Qual que é a ratio desse caso? Esse foi um caso, inclusive, julgado em sede de recurso repetitivo. Tá? Foi no tema 1265 do STJ. Então, é um precedente vinculante. Tranquilo? Aqui, para você entender o caso, você tem que entender que é possível 2 tipos de defesa numa execução fiscal, tá? O embargo da execução, que todo mundo conhece, tá? E também é possível a exceção de pré-executividade, tá? A exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela se limita aos casos de matéria de ordem pública e que não demandem dilação probatória. Tranquilo? Por exemplo, um dos casos típicos de exceção de pré-executividade é você falar que você não é parte legítima para figurar no polo executivo. Tranquilo? Reconhecido que você não era parte legítima para figurar no polo executivo da execução, você vai ser excluído do processo. Tá? Você sendo excluído do processo, você ganhou a exceção. E nessa exceção, há a condenação em honorários advocatícios. Beleza? Só que o STJ veio e firmou a tese de que o proveito econômico dessa exceção de pré-executividade, que é te tirar dessa execução, não é o mesmo valor que está sendo executado no processo. Né? Mas você pode pensar, poxa, mas para mim que foi excluído, sim, é o valor total. Beleza, mas para o processo não. Por quê? Porque se a gente pensar que você sendo excluído, o valor da condenação, o valor do proveito econômico seria todo o montante executado, a gente estaria pressupondo que teríamos mais de um valor. Tá? Por exemplo, vamos supor que tivesse 2 executados, eu excluía um e o valor executado era 50 mil, seria um proveito econômico de 50 mil, mas eu estaria executando mais de 50 mil. Então, na verdade, aquele processo referia a 100 mil, o que não é verdade. Tá? Então, por isso, o STJ veio e falou pra gente, olha, quando você é excluído do processo de execução, tá? Não havendo a redução do montante executado, por isso que o STJ falou então somente, tá? Não havendo a exclusão de valor executado, apenas de parte do processo, tá? Nesse caso, não haverá proveito econômico mensurável, mas sim será uma causa de valor inestimável, beleza? E por isso, a fixação dos honorários deve se dar mediante apreciação equitativa do juiz, tá? Então, ele pode fazer isso por meio de valor fixo, 5 mil, 10 mil e assim por diante. Tranquilo? Não pense você que isso é novo, tá? Já há muito tempo o STJ pensa que nos casos de exclusão de litis consorte não é o valor total da condenação. Então, assim, isso já é normal no STJ, beleza? Ele só sedimentou esse entendimento no âmbito da execução fiscal, tá? Então, pra gente fechar, tá? Vamos relembrar o que o STJ decidiu, tá? O porquê da fundamentação... Opa, desculpa. O porquê da fundamentação do STJ. Tá? Crédito tributário continua exigível na totalidade dos demais executados. Lembra que eu falei para você? Se vocês somassem vários executados, inclusive aqueles que foram excluídos, o valor duplicaria, triplicaria, o que não encontraria respaldo no processo executivo. Tá? Não há diminuição objetiva da lide. Tá? O crédito executado é o mesmo, a obrigação patrimonial continua a mesma. Você apenas retira alguém do processo. Beleza? Então, o crédito executado continua o mesmo, a obrigação patrimonial continua a mesma. Tá? Mas somente há uma diminuição subjetiva, tá? Sujeitos responsáveis. Então, diminui-se apenas uma parte do processo, beleza? Então, há uma exclusão subjetiva, uma diminuição subjetiva do processo, mas não uma diminuição objetiva do processo. Assim, a causa é de valor inestimável e, por isso, deve ser fixada por equidade com base no artigo 85, parágrafo 8º do CPC, tá? Esse é o tema 1265. Proferido em sede de precedente vinculante, em sede de recurso repetitivo. Beleza? Então, aqui a gente vai encerrando
mais um de olho na jurisprudência com o CSA, tá? E aqui eu queria deixar para vocês, caso vocês ainda não participem do nosso grupo de WhatsApp, onde tem jurisprudência, dicas de concurso, notícias e muito mais sobre a vida do concurseiro, que é importante para vocês que estão estudando para concurso, tá? Fique aqui, é só acessar esse QR Code e entrar no nosso grupo. Tranquilo? Se você gostou, compartilha com as pessoas e vamos juntos construindo a sua aprovação. Um grande abraço!